Bom dia a todos. É com muito gosto que hoje estou aqui a falar com grande parte dos nossos coordenadores e das nossas FIAs. Todos os que estamos aqui nesta videoconferência constituímos o esqueleto fundamental da liderança da CUF, da nossa organização. Sem dúvida que são estas 600, 700 pessoas que hoje foram convocadas para esta conversa, que se constituem como a liderança das mais de 8.000 pessoas que todos os dias na CUF trabalham para os nossos doentes, para os nossos clientes. Estou aqui eu hoje a protagonizar esta conversa, mas em total articulação e em conjunto com a Comissão Executiva como um todo, que me tem acompanhado ao longo das últimas semanas na liderança desta resposta à pandemia de Covid-19. Queria dar-vos uma nota prévia antes de entrar em conteúdo específico. Estou a fazer hoje esta conversa a partir de minha casa, porque tenho a minha mulher e os meus 3 filhos mais novos também positivos para a Covid-19. E nesse sentido estou desde a semana passada em isolamento profilático por segurança. Eu e as minhas 2 filhas mais velhas não estamos positivos, mas a Carmen e os meus 3 filhos mais novos estão positivos, o que faz com que a logística aqui em casa seja verdadeiramente desafiante. Não pedi ajuda à PP-CIRA para organizar essa logística, tive algum receio que exigissem controle de temperatura sequer para ir à cozinha ou ao frigorífico e, portanto, preferi manter-me eu próprio em isolamento profilático e estabelecermos aqui algumas regras internas em casa para tentarmos em segurança passar por estes 15 dias de isolamento que temos seguramente que passar. Até agora está tudo a correr muito bem, sintomas muito ligeiros e toda a gente a evoluir positivamente. Dito isto, gostava de estruturar esta conversa em 3 pontos principais. Em primeiro lugar, dar-vos conta daquilo que temos estado a fazer como organização para responder à pandemia de Covid-19, sobretudo aquilo que temos vindo a fazer nas últimas semanas, onde temos tido uma intensidade muito elevada de novos casos e de novos internamentos. Em segundo lugar, abordar alguns temas que, seja pelo feedback que enviaram, seja por algumas das conversas que vou tendo, é necessário esclarecer na medida daquilo que sabemos já hoje e na medida daquilo que me for possível. E em terceiro lugar, partilhar convosco as lições que tenho aprendido a partir da experiência destas últimas semanas, destes últimos meses, em que todos, como a sociedade, mas também como organização, temos estado envolvidos com a Covid-19. Começando pelo primeiro ponto, referente à nossa resposta. Nós estabelecemos desde muito cedo nesta situação, desde o ano passado, 3 princípios fundamentais que deviam nortear a ação da CUF. Em primeiro lugar, garantir a todo o tempo a segurança dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Foi desde o primeiro momento muito claro para nós que essa seria uma prioridade que devíamos manter a todo o tempo e temos preocupado de forma muito clara com essa segurança, com essa prioridade. Em segundo lugar, estabelecemos que devíamos procurar dar uma resposta clara, uma resposta adequada às necessidades dos nossos doentes e dos nossos clientes para Covid-19. Desde sempre que percebemos que não seria possível pessoas que sempre confiaram na CUF para a sua saúde não terem agora na CUF uma resposta adequada quando mais precisam em caso de Covid-19. Portanto, desde cedo que tivemos uma disponibilidade para atender os nossos clientes, os nossos doentes, também nesta patologia de Covid-19. Também estabelecemos como princípio que em nenhum momento deixaríamos de dar uma resposta adequada para tudo o que fosse não Covid. E temos procurado fazê-lo de uma forma bastante empenhada. Seja procurando ter todos os nossos APs abertos, seja
evoluindo para a teleconsulta de uma forma determinada, seja mantendo nestes últimos tempos toda a nossa atividade cirúrgica tão aberta quanto possível, as consultas de especialidade, em todo momento procuramos dar uma resposta completa e adequada às necessidades não Covid, sobretudo em áreas tão importantes como tem sido a oncologia, onde incluímos mesmo um esforço adicional de rastreio com vias verdes de diagnóstico para que as pessoas em situação mais frágil possam ter acesso aos nossos cuidados e ao nosso diagnóstico. E em terceiro lugar, estabelecemos que a CUF estaria disponível para contribuir para o esforço do SNS e do país na medida das suas possibilidades e sempre que assim fosse solicitado. Em síntese, garantir a segurança de clientes e colaboradores, dar uma resposta adequada, quer em Covid, quer em não Covid, para os nossos clientes e, em terceiro lugar, estar ao serviço do país e do SNS sempre que isso fosse entendido como útil e necessário. E aquilo que vos posso dizer hoje é que temos como organização sido capazes, nos últimos meses e sobretudo nas últimas semanas, de dar uma extraordinária resposta a estes objetivos e a estes princípios. De facto, hoje temos 140 camas, cerca de 140 camas, dedicadas à resposta à Covid-19. Há cerca de um mês e meio, tínhamos apenas 30. Conseguimos em 4, 5 semanas alargar a nossa resposta de 30 camas a 140 camas. Porque sentimos que foi isso que foi necessário para dar resposta adequada aos nossos doentes. Foi isso que foi necessário para que os nossos doentes pudessem ter uma resposta cabal às suas preocupações na CUF. Temos hoje 4 hospitais com resposta à Covid-19. Os nossos 3 hospitais de maior dimensão, Porto, Descobertas e Tejo, e também a CUF Sintra, que desde há cerca de 10 dias abriu a sua área de internamento para Covid-19. Destas 140 camas, cerca de 40 são de intermédios e intensivos. Tem sido um esforço absolutamente extraordinário garantir os recursos, a capacidade para esticar de 30 a 140 camas num tempo tão curto, e quero agradecer a todos os que participaram muito ativamente neste esforço. Dentro desta resposta para a Covid, também soubemos estar ao serviço do SNS, quando isso foi solicitado. E continuamos a estar. Hoje, podemos dizer que nas últimas semanas recebemos mais de 120 doentes que nos foram transferidos pelo SNS, de mais de 20 hospitais de vários pontos do país. Temos sido capazes de dar resposta, na medida das nossas possibilidades, àquilo que nos tem sido solicitado em cada momento, para contribuir para as necessidades do país também nesta resposta à Covid-19. Também no não-Covid, temos feito um enorme esforço para continuar a responder aos nossos doentes e aos nossos clientes. E até agora não fechamos nenhuma atividade programada. É certo que em alguns casos temos tido impacto, em alguns casos não podemos fazer tanto como fazemos normalmente, mas do ponto de vista global temos mantido toda a nossa oferta aberta, toda a nossa oferta disponível para aqueles que nos procuram, aqueles que precisam da CUF para garantir a sua saúde em todo o momento. E também, no não-Covid, temos sido capazes de contribuir para o SNS, seja através de cirurgias no âmbito do SIGIC, como sempre fizemos, seja disponibilizando hoje cerca de 15 camas em Viseu, Santarém e Coimbra para doentes não-Covid transferidos do SNS, o que tem acontecido nas últimas semanas com muita regularidade. Neste sentido, parece claro que nós, como organização, temos sido capazes de dar uma resposta positiva aos objetivos que estabelecemos desde o primeiro momento. Temos estado claramente ao serviço dos nossos doentes, dos nossos clientes de sempre, mas também a contribuir
para aquilo que nos tem sido pedido pela comunidade em que estamos integrados, pelo SNS, e dessa forma podemos hoje dizer muito claramente que a rede da CUF está a trabalhar de uma forma muito articulada entre si, mas também a trabalhar de uma forma muito articulada com o SNS. Verdadeiramente tem sido extraordinário ver a rede da CUF a trabalhar de uma forma muito coesa e com um espírito de entreajuda enorme. Temos sido capazes de transferir muitos recursos de algumas unidades para outras unidades onde são necessários num determinado momento. Temos hospitais a fazerem backup de outros hospitais. Temos doentes que com Covid-19 são identificados numa determinada urgência, mas onde não há internamento e são transferidos para outras unidades. Temos verdadeiramente a totalidade da rede a trabalhar de forma articulada, a trabalhar de forma coesa, ao serviço de todos os nossos doentes, com os recursos a serem geridos de forma completamente integrada, com um espírito de grande contributo mútuo e também ao serviço do SNS. A nossa perspectiva até agora não foi colocar apenas um hospital ou dedicarmos apenas uma unidade ou algumas camas. É verdadeiramente termos uma rede, que é uma rede líder na prestação privada, em articulação com a rede do SNS para dar resposta a quem nos procura, para dar resposta também ao país. E considero que a visita que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde fizeram na passada sexta-feira ao Hospital CUF Tejo foi um merecido reconhecimento do papel que a CUF como um todo, que os profissionais da CUF individual e coletivamente têm feito para contribuir para este combate contra a Covid-19. Penso que foi, sem dúvida, um merecido reconhecimento que muito nos orgulha, que muito nos satisfaz. Nós já sabíamos o que estávamos a fazer, mas é bom saber que este esforço tem reconhecimento público de uma forma muito clara. Tem sido, sem dúvida, um enorme orgulho nos nossos, por aquilo que temos feito, por aquilo que temos contribuído, por aquilo que temos conseguido contribuir para a saúde dos nossos doentes, para a saúde do país. É evidente que em tempos como este também se suscitam muitas questões, muitos temas que urge dar resposta. A realidade tem sido de um enorme dinamismo. É difícil prever a todo o tempo aquilo que vai acontecer a seguir. Aliás, isso tem sido um dos esforços e um dos traços fundamentais do nosso trabalho. Procurar em cada momento antecipar o que vai acontecer a seguir. Mas é natural que neste contexto surjam sempre muitas questões que necessitam de resposta, que necessitam de clarificação. Em primeiro lugar, dizer-vos que quando pensamos naquilo que é a resposta da CUF, a nossa expectativa atual é que ela não aumente para além daquilo que já temos hoje em funcionamento. Portanto, não esperamos, neste momento e à luz daquilo que tem sido a evolução recente nos últimos dias da pandemia, que a nossa resposta tenha que ser ainda maior do que aquela que já é hoje e que consideramos muito proporcional à nossa dimensão. É evidente que as nossas unidades de cuidados intermédios e intensivos ainda estão hoje a sofrer uma enorme pressão, tal como as unidades de intensivos do país como um todo. Mas do ponto de vista da nossa resposta global, das unidades que estão mais envolvidas no Covid-19, pensamos que a configuração atual é a configuração com que ficaremos. Como disse, a realidade é muito dinâmica, mas à luz do que sabemos hoje, é o que antecipamos que venha a acontecer. Em segundo lugar, uma questão absolutamente central deste tempo é o esforço de vacinação. Na CUF, nós optámos desde o primeiro momento por seguir de forma estrita as indicações e os critérios que nos foram dados pelo Ministério da Saúde e pela Task Force de vacinação, nomeadamente quanto aos profissionais prioritários, à ordem pela qual deviam ser vacinados, e foi sempre nesse contexto que o fizemos, cumprindo de forma muito clara
as regras que nos estavam a ser dadas, por termos consciência da escassez de vacinas que ainda existe no país. Foi isto que fizemos e que mantemos como lógica para os próximos tempos. Não quer isto dizer que não estejamos todos os dias a fazer um enorme esforço em diferentes planos, no Ministério, na Task Force, nas diferentes ARS, para que a CUF tenha acesso ao maior número de vacinas possível. Isto porque a CUF identificou 2.500 profissionais prioritários, dos quais até hoje só foram ainda vacinados 1.900. Precisamos rapidamente vacinar os restantes 600. Mas há muitos outros profissionais que não foram considerados como prioritários pela Task Force ou pelo Ministério e que nós entendemos que devem ser vacinados tão depressa quanto possível. Verdadeiramente, temos hoje muita gente nas nossas unidades, desde a imagiologia, à fisioterapia, aos front offices, a tantas e tantas áreas, a tantos e tantos médicos que ainda não foram vacinados e que devem ser vacinados tão depressa quanto possível. Aproveitámos a reunião de sexta-feira com o Primeiro-Ministro e com a Ministra da Saúde para reiterar este esforço e continuamos já esta semana em contactos com os diferentes órgãos que estão a liderar este esforço para garantir o maior número de vacinas para a CUF, para todos os seus profissionais e para todas as suas unidades, sem exceção, o mais depressa possível. Porque sendo certo que existem 4 hospitais ao serviço de Covid, é muito claro que todos os nossos profissionais estão a fazer um esforço enorme para contribuir para este combate. E se é verdade que os profissionais como enfermeiros, médicos, auxiliares da ação médica, técnicos, estão verdadeiramente na linha da frente, também é muito claro que toda a gente nas outras áreas, da manutenção à logística, da qualidade à área do cliente, estão a fazer um trabalho enorme para garantir que a nossa resposta é tão adequada quanto possível. E, portanto, todos eles correm risco, todos devem ser vacinados o mais depressa possível e nós não descansamos enquanto não conseguirmos que isso aconteça junto de todos com quem podemos falar no estrito cumprimento das regras que estão a ser definidas para o país. Um terceiro tópico que é importante abordar tem a ver com a natureza da nossa resposta assistencial, a forma como algumas regras têm vindo a ser estabelecidas. E eu aqui destacaria dois ou três temas que são importantes ter bem presente. Nós temos lançado um esforço de resposta à Covid que vai muito para além do internamento. Os APs têm tido um trabalho absolutamente excepcional. Na área da patologia, temos tido um esforço muito grande para aumentar a nossa capacidade de testes e nas primeiras semanas de janeiro fizemos mais de 1000 testes por dia, o que é sem dúvida um contributo importante para o esforço nacional. Lançámos um esforço muito importante na área dos cuidados domiciliários e na hospitalização domiciliária, que em momentos de maior pressão no internamento foram muito, muito importantes. Estamos agora a lançar um esforço de acompanhamento pós-ida a uma urgência com teleconsultas diárias para garantir um acompanhamento a pessoas positivas ao Covid, mas que não precisaram de internamento. Estamos neste momento a lançar esse esforço e estamos neste momento a estruturar também uma resposta para pós-Covid, para uma recuperação das sequelas que em muitos casos acontecem, seja através de consultas dedicadas, seja através de esforços de recuperação cardiorrespiratória, mas estamos neste momento a estruturar esse esforço para o lançar tão depressa quanto possível. Em paralelo, é importante referir que existem outro tipo de esforços que não temos suspendido. Desde logo, o recrutamento. Sabemos bem que em muitas das nossas unidades, em áreas absolutamente chave, os recursos que temos estão abaixo daquilo que consideramos adequado. A área de recursos humanos tem feito um esforço tremendo para, em conjunto com a direção das diferentes unidades, conseguir repor as dotações que necessitamos em circunstâncias muito difíceis, com restrições de circulação a partir, por exemplo,
do SNS, mas é algo em que todos estamos envolvidos nos seus diferentes níveis de responsabilidade. Dizer-vos também que continuamos muito atentos à segurança de todos. Tem havido várias questões, para além da vacinação, relativamente às máscaras. A Direção de Qualidade, que tem, desde o princípio da pandemia, que se tem constituído como um elemento central na nossa resposta, mantém-se muito atenta a todas as necessidades, a todas as diretivas, às normas da OMS e da DGS, e saberá, no tempo oportuno, se assim se justificar, fazer evoluir a nossa política para aquilo que fizer sentido em cada momento, com o apoio permanente das PPCIRAs locais e da PPCIRA central. Não posso deixar ainda nesta fase de abordar algumas das questões que sei que que preocupam muitos de vós, de falar na resposta que temos tido na atividade não Covid. Tem sido muito impressionante de ver o esforço que nas unidades, e aqui uma palavra de relevo para as lideranças na gestão das unidades, a gestão de produção em cada uma das unidades, que tem em articulação com todos os profissionais feito um esforço enorme de manter a atividade não Covid em paralelo com este esforço de Covid, temos tido a capacidade de manter a nossa resposta não Covid. Mas é evidente que temos que reconhecer que em alguns casos a procura reduziu, porque os próprios doentes têm tido mais critério em vir às nossas unidades, muitas vezes por receio, e, em segundo lugar, porque, em alguns casos, o facto de termos uma resposta Covid tão robusta fez com que não haja tanta capacidade, nomeadamente de cirurgia e de internamento. É evidente que isto tem impacto na nossa atividade, e nós, até fevereiro, até estes primeiros dias de fevereiro, temos uma redução da nossa atividade face ao ano anterior, que anda em faturação em cerca de 10% e que anda em atividade, na maior parte das linhas, em cerca de 20%. Temos compensado alguma da quebra pelos testes Covid, por alguma cirurgia SIGIC, mas o impacto global é sem dúvida relevante. Estou seguro que vamos todos fazer um esforço para, no remanescente do ano, e uma vez que esta pandemia seja ultrapassada, pelo menos com uma intensidade tão elevada como aquela que estamos a viver agora, possamos recuperar muito desta atividade que agora não temos feito. Mas temos que reconhecer que temos a robustez para acomodar esta redução, mas que é fundamental para o futuro vir a recuperar esta atividade. Para todos nós que aqui trabalhamos, é sem dúvida um elemento muito importante da sustentabilidade da nossa organização. E aqui peço o contributo de todos para testemunharem junto dos nossos clientes a segurança com que podem vir às nossas unidades, poderem partilhar também a disponibilidade de outro tipo de meios de acesso, como é a teleconsulta, para que, dessa forma, tendo a capacidade de chegar até nós por outros meios, conseguirmos recuperar mais rapidamente alguma da atividade que agora estamos a deixar de fazer. E estas eram algumas das questões que queria partilhar convosco e dar-vos resposta. Só para finalizar, também recebi algumas questões relativamente ao teletrabalho e à política de teletrabalho para o futuro. A nós parece-nos que o teletrabalho se vai manter. Estamos neste momento a discutir a forma como se deve manter, de forma equilibrada, de forma que permita, por um lado, garantir que as pessoas conseguem trabalhar sempre que assim têm condições a partir de casa, mas sem perdermos o espírito de grupo, o espírito de coesão, a capacidade de nos conhecermos, de ganharmos cultura em conjunto. A Direção de Recursos Humanos está a liderar esse esforço e esperamos muito em breve ter respostas concretas para vos dar relativamente à política de teletrabalho para o futuro. Entrando agora no terceiro ponto
daquilo que gostava de partilhar convosco hoje e que se prende fundamentalmente com o que temos aprendido com estes meses em que estamos a trabalhar neste contexto tão difícil. Têm sido tempos verdadeiramente muito duros, para cada um de nós individualmente, mas para a organização coletivamente e também para a comunidade em que vivemos, para o país a que pertencemos. E eu diria que quando penso no que a CUF tem sido ao longo destes meses, nos traços mais caracterizadores do que tem sido a nossa atuação, tenho 3 palavras fundamentais. A primeira é superação. A segunda, resiliência. E a terceira, espírito de serviço. Parece muito evidente que ao longo destas semanas, ao longo destes meses, a CUF como organização, mas todos os que cá trabalham individualmente, se têm superado permanentemente. Em cada momento temos sido capazes de dar o melhor de cada um, de ultrapassar muitas vezes os limites que julgávamos intransponíveis, de ir para além daquilo que pensávamos possível, de fazer aquilo que num primeiro momento não pensávamos conseguir fazer. Temos sido capazes, como organização, mas também individualmente, de nos superarmos em cada momento. E temos-lo feito não no contexto de um esforço pontual de 2 ou 3 dias, ou de algo que começa e acaba com data e hora marcada. Temos-lo feito ao longo de muito tempo, demonstrando uma enorme resiliência. Sobretudo uma resiliência perante a incerteza de quem sabe como é que isto começou, mas ainda não tem claro como é que vai acabar ou quando é que vai acabar. Tem sido notável de ver que somos capazes de nos superar durante bastante tempo com enorme resiliência. É uma combinação verdadeiramente extraordinária. Capacidade de superação durante muito tempo. Capacidade de resistir à incerteza e às adversidades que nos surpreendem muitas vezes. Tem sido absolutamente extraordinário de vê-lo acontecer e de vê-lo acontecer, e aqui entra a terceira palavra, o terceiro traço que para mim tem sido muito claro, ao serviço daqueles que nos confiam a sua saúde, com um espírito de missão completo, fazendo muitas vezes das dificuldades capacidade de transpor essas mesmas dificuldades. Um espírito de serviço a todo o tempo, de todos, sem exceção, com um espírito de entreajuda entre unidades, que fazem com que profissionais de uma unidade trabalhem noutra, com que pessoas mudem de funções, com que vão ajudar em áreas que não são as suas, com que equipamentos se transfiram de um lado para o outro. Tem sido extraordinário. Superação, resiliência ao serviço da comunidade que confia em nós, ao serviço dos doentes que sempre nos confiaram a sua saúde. São seguramente 3 características que a CUF tem demonstrado neste tempo. E quando falo na CUF, falo em Vila Franca de Xira e falo na CUF Hospitalização Privada. Porque se é verdade que há um mês, numa conversa que tivemos, eu disse que tínhamos um exemplo extraordinário naquilo que Vila Franca de Xira tinha vindo a fazer, hoje podemos dizer com propriedade que Vila Franca continua a fazê-lo, mas a CUF também o tem feito de uma forma muito, muito relevante. E hoje podemos dizer que a Vila Franca de Xira e a CUF demonstraram bem os valores que nos configuram há 75 anos, demonstraram bem a fibra de que somos feitos. Queria dizer-vos que isto define bem quem somos, define bem o nosso propósito. Na CUF, nós não nos quisemos em nenhum momento esconder das dificuldades que sabíamos que íamos enfrentar. Não quisemos em nenhum momento isentar-nos do esforço que o país tem que fazer. Quisemos antes, a todo o tempo, na medida das nossas possibilidades, ser protagonistas centrais ao serviço da população, ao serviço da nossa comunidade. Sempre foi esse o nosso propósito.
estar ao serviço de quem nos procura. Não apenas nas coisas fáceis, não apenas naquilo que não nos causa dano, não apenas naquilo que nos traz vantagem, mas antes estar verdadeiramente ao serviço de quem nos confia a sua saúde, independentemente dos impactos que possa ter noutras dimensões da nossa atividade, mas sendo protagonistas ao serviço de Portugal, ao serviço dos doentes, ao serviço dos nossos clientes. É isso que constitui o nosso propósito, é isso que honra os nossos valores, é isso que honra todos aqueles que antes de nós construíram a CUF que somos hoje. 3 notas finais. A primeira, para sublinhar a importância das lideranças, a importância de todos os que aqui estamos, a importância de cada um de nós se manter próximo das suas equipas, de transmitir esta mensagem, de explicar o que estamos a fazer, de clarificar as questões que existam. Nós somos a liderança da CUF. Somos o esqueleto desta organização e temos um papel central a apoiar todos os que connosco trabalham neste combate, a fazer tão bem quanto possível a sua atividade diária. As lideranças são verdadeiramente decisivas para ultrapassarmos estes tempos de forma adequada. Uma segunda nota para realçar a importância das nossas famílias. Muito do que temos feito tem sido com sacrifício claro das nossas famílias, das nossas mulheres, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos pais, muitas vezes em isolamento, muitas vezes sem nos conseguirem ver tanto quanto gostariam. Temos que os ter muito presentes. Seguramente também estamos a fazer isto por eles. Seguramente, se fizermos bem o nosso trabalho, mais à frente vamos ter a capacidade de estar juntos, com orgulho no que fizemos, com orgulho naquilo que conseguimos contribuir. Mas não posso deixar de falar nas nossas famílias, na dificuldade de conciliação entre as nossas prioridades profissionais e a vontade de estar perto de cada um daqueles de quem gostamos. Tenho isso muito presente e é muito importante que todos nós o tenhamos muito presente. A última palavra, para reiterar a minha confiança em cada um de vós, na nossa organização como um todo e na certeza com os traços que identifiquei, com os traços que nos caracterizam, vamos ser capazes de continuar este combate, mas tão ou mais importante que isso, vamos sair daqui mais fortes e com a capacidade de recuperar aquilo que por enquanto não tivermos conseguido e desenvolver e consolidar a CUF como uma empresa de referência em Portugal em que cada vez mais portugueses confiarão. Muito obrigado a todos pelo vosso trabalho.